Olá, você está no canal Um Ponto de Vista com Oswaldo Condé. Inscreva-se no nosso canal e receba pílulas, dicas e informações. Vamos tratar hoje sobre um assunto muito discutido hoje em dia, que é a sucessão discipular. Sucessão de mestre a discípulo, mito ou realidade? Há uma frase de Kabir, o célebre poeta místico indo-muçulmano, que diz o seguinte: onde quer que você esteja, este é o seu ponto de partida. Nos últimos anos, têm surgido muitas afirmações peculiares sobre o relacionamento entre mestres e discípulos. Em muitas ocasiões, afirmações atribuídas ao filósofo e educador Jiddu Krishnamurti são utilizadas como instrumento de argumentação de que não há necessidade de guru ou mestres, e cada um deve se iluminar por conta própria e risco. Na tradição hindu, a expressão parampara é demasiado conhecida, e seu significado é ininterrupta série de sucessões, também chamada de Guru Shishya Parampara. Assim, o conhecimento é passado dentro de uma linhagem, seja espiritual, musical ou noutro ofício tradicional. O discípulo convive com seus mestres em suas residências ou templos, onde é instruído integralmente e diretamente até atingir ao menos um certo grau de maturidade ou domínio do ofício, partindo então para administrar um novo centro da ordem ou daquele ofício, da ordem espiritual ou daquele ofício em que ele foi treinado. E, num determinado momento, ele pode chegar a substituir o seu mestre, normalmente com o falecimento do mesmo. Segundo a tradição, existem duas formas de iniciação, uma direta e uma indireta. Comum tanto no budismo tibetano, no sufismo, no hinduísmo ou no monacato cristão. E a outra forma é através da revelação espiritual, muitas vezes em sonhos. A revelação e iniciação através dos planos espirituais, ou seja, nos sonhos, é uma exceção em geral. É delicada, pois pode ser utilizada de forma indevida por pessoas desequilibradas ou como justificativa para se colocar em uma posição de mando ou poder. Ou seja, algumas pessoas dizem que sonharam ou receberam visita de determinados mestres, sendo assim, pois, autorizadas a iniciar ou controlar este ou aquele grupo espiritual. Na tradição sufi, é conhecida a história de Uwais al-Qarani, falecido em 657 d.C., que vivendo no Iêmen não teve contato direto com o profeta Muhammad, a paz esteja com ele, mas teve com o mesmo um contato espiritual, ou seja, em sonhos. Ele, Qarani, foi reconhecido como um grande santo, um amigo de Deus. Alguns autores, como René Guénon, fazem uma distinção entre misticismo e esoterismo. Misticismo seria o voo do solitário para o solitário, da alma do discípulo para a divindade. Como, por exemplo, São João da Cruz ou São Francisco de Assis, que não tiveram mestres físicos. Enquanto no esoterismo o treinamento é dado após iniciação dentro de uma escola, tarika, no caso sufi, ou uma ordem espiritual vedantina, por exemplo. Na escola sufi, o discípulo é treinado em um ambiente adequado, numa téquia ou zawiya, executa exercícios respiratórios, visualizações, repetições dos nomes divinos, danças, movimentos sagrados e diferentes tipos de meditação. Além disso, na iniciação, Baya, ou seja, na admissão ao grupo escola, é transmitido um poder, uma força espiritual chamada Baraka, em árabe, ou Darshan, na tradição hindu, mediante um toque dado pelas mãos do iniciador. Lalan Fakir, o célebre mestre dos Baul de Bangladesh, dizia o seguinte sobre a relação mestre-discípulo: Guru, você é a melodia do Tantra.
Guru, você é o advogado do mantra. Guru, você é o som do instrumento. Sem você, será possível tocar? Também parece haver uma confusão entre responsabilidade de cada um em seu caminho espiritual e a condução de um mestre. Nenhum mestre ilumina os seus discípulos contra a vontade dos mesmos ou, de alguma forma, além da capacidade deles. Desse ponto de vista, a iniciação depende única e exclusivamente do discípulo e a sua dedicação à busca espiritual. Entretanto, se iluminar, entre aspas, por conta e risco, a partir do zero, sem um guia, é despido de razão e lógica. Por que não receber ajuda se precisamos e podemos obtê-la? Ignorar a experiência e orientação de quem cruzou o caminho inóspito do autoconhecimento e partir para a experimentação solo é mais fácil ou mais difícil? Temos também de ter o cuidado de levar em conta o tal do ego, que pode usar uma desculpa da não dependência de mestres para se autoafirmar com arrogância de autoridade espiritual. A pior de todas as tentações, orgulho espiritual. E é claro que nem por isso devemos abraçar e mergulhar nas instruções de qualquer um que se diz mestre e estimula o culto de sua personalidade. Mas daí a dizer que todos os mestres são inúteis? Rumi, Vivekananda, Milarepa, Blavatsky, Abdelkader, Buda, Yogananda, Jesus tiveram mestres ou iniciadores e, posteriormente, discípulos. Assim, se não temos a estatura ética de Krishnamurti, ou espiritual de São João da Cruz, ou São Francisco de Assis, podemos prescindir de mestres?